sei se seria álgebra, né? Ela mistura um pouco de álgebra com aritmética. Vamos ver como é que a gente se sai nela. C. Aí vem uma expressão, x é igual a 1,062, perfeito? E o interessante é que aqui, ó, a gente já se depara com uma dízima periódica. Essa notação aqui, ó, não é muito usual, mas ela é uma notação que indica período. Então isso aqui é uma dízima periódica. No caso será composta, perfeito? E isso aqui está designando o nosso período, ou seja, isso aqui seria assim, 1,062, 62, 62. O 62 é o que se repete indefinidamente, tá bom? Isso é uma dízima periódica composta, perfeito? Porque lembra, por que ela é composta, né? Porque antes de aparecer o período, aparece um intruso aqui, né? Aparece alguém que não tinha que aparecer, digamos assim, né? Por isso que ela é composta. Então, entre a vírgula e o período, existe alguma coisa que não se repete. Isso caracteriza uma dízima periódica composta, tá bom? 1,062 mais... Aí vem aqui, ó, menos 2 elevado a 2 raiz de 2 mais 1, elevado, né? Isso é elevado a 2 raiz de 2, menos 1. Aqui é mais 1 e aqui menos 1. Tudo isso sobre 64. Então, x está compreendido entre... Ele quer saber o valor, né? Esse valor aqui está compreendido entre que dois pares de valores, perfeito? Vamos trabalhar, gente? Vamos resolver? Bom, o que a gente tem que fazer aqui é começar a trabalhar essa questãozinha aqui, desenvolvendo essa expressão. Bom, a primeira coisa que nos veio à mente, no final a gente vai ver que não valeu nada fazer isso, mas a gente tem que... A primeira coisa que imagina é isso. Bom, vamos achar a geratriz dessa dízima periódica composta, não é isso? E foi isso que nós fizemos. Vamos lembrar como é que eu faço, acho a geratriz de uma dízima periódica composta. Olha só, nós temos um mecanismo, né? Uma decorebazinha chata de fazer, então... Existe um método que eu acho mais interessante, eu vou fazer essa videoaula, fiquei faltando fazer, né? Ficou faltando fazer na minha série de videoaulas a dízima periódica composta, perfeito? Mas vamos fazer, vamos fazer. Vou só recordar como é que eu faço. Olha só um caminho, gente, que eu acho muito simples de fazer uma dízima periódica, tanto simples quanto composta. Ela diz o seguinte, ó, eu vou fazer tudo sem vírgula e com período. Olha bem, tudo, tá certo? Sem vírgula, mas com o período. Então ficaria assim, ó, 1062. Menos quem? Tudo sem vírgula e sem período. Agora eu tiro o período fora, ó. Menos quem? Tudo sem vírgula e sem período. Então fica somente, ó, 1 com 0, fica só o 10. 1062 menos 10, sobre quem? Quantos algarismos tem o meu período? 2. Eu terei 2 noves. Quantos algarismos tem o não período? Tem apenas 1. Eu terei um 0. Deixo claro que esse 0 não tem nada a ver com esse 0. Esse 0 representa o quê? A quantidade de algarismos. Aqui tem um algarismo, aqui é 0. Quer dizer, o meu receio é que você amanhã veja 1,362 e acha que aqui é 993. Não é isso. Se aqui tem 1,3, quer dizer que eu teria um algarismo, eu terei um 9. Tá bom? São tantos 9 quantos forem os algarismos do período, quer dizer, quanto for a quantidade de algarismos do período, acrescido de quem? Tantos zeros quantos forem a quantidade de algarismos do não período, anteperíodo ou parte não periódica, que é o nome desse intruso aqui. Tá certo? Então, gente, então eu fiquei com 1062 menos 10 sobre 990. Mas quem? Gente, a gente sabe perfeitamente que elevar, né, uma potência, perfeito? Eu tenho aqui uma potência e vou levar um expoente. O que é que eu faço, gente? Eu conservo a base, né? Isso é menos 2, e elevo ao produto entre os expoentes. Ou seja, é isso vezes isso. Ou seja, 2 raiz de 2 mais 1, que multiplica 2 raiz de 2 menos 1. Tá claro? Tudo isso sobre 64. Perfeito? Continuando. Bom, 1052 dá essa diferença, né, sobre 960. Essa é a minha geratriz da dízima. Mais quem? Menos 2 elevado. Bom, o que eu tenho aqui, esse produto, né, me faz recordar produtos notáveis. É o produto da soma pela diferença. E a gente sabe que o produto da soma pela diferença se transforma em quem? Uma diferença de 2 quadrados. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá claro? Ó, 2 raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. E aí eu me dei ao luxo de nem escrever o 1 ao quadrado, já coloquei logo a sua resposta, menos 1. Tá claro? Continuando, o resto ficou igualzinho. Vamos lá.
Vamos ver meu expoente como é que ficou. Gente, quanto é que daria 2 raiz de 2 ao quadrado? É fácil, para elevar um produto ao quadrado, eu elevo cada um deles ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, raiz de 2 ao quadrado dá 2, 4 vezes 2 dá 8. Perfeito? Aí eu tenho 8 menos 1 dá 7. Ou seja, menos 2 elevado a 7. Vai lá como a nossa expressão já ficou pequenininha. Perfeito? Vamos continuar? Eu tenho assim, x é igual a 1052 sobre 990. Por enquanto eu vou deixar isso aqui, né? Se eu vou precisar mesmo fazer essa conta que não está me agradando muito. Se eu promover essa divisão, é claro, deixo bem claro, se eu vou promover essa divisão, eu vou voltar à minha diesel, não é isso? Né? Será que vale a pena simplificar e tentar alguma coisa? Vamos ver se é isso mesmo. Menos 2 a sétima, isso vai dar menos 128, não é isso? A minha base é negativa, o expoente é ímpar, é o único caso em que uma potência é negativa, é quando acontece essa dupla situação, né? A base é negativa, o expoente é um número ímpar, menos 2 elevado a 7, perfeito? Isso vai dar menos 128. É o único caso em que a potência dá negativa, né? Menos 120. 2 a sétima é 128, eu teria então menos 128 sobre 64. Promovo essa simplificação, não é isso? 128 é exatamente o dobro de 64, então eu ficaria, ó, x é igual a 1052 sobre 990 menos 2. E aqui eu me deparei com a seguinte situação. Eu poderia, claro, multiplicar 990 por 2, 1052 menos esse produto e tal, tudo sobre 990 e tal, mas eu achei que não era tão interessante. Sabe o que eu fiz? Aí a matemática foi até um pouco ingrata comigo, eu trato ela com tanto carinho, né? E ela faz essas maldades. Eu acabei percebendo o seguinte: eu não precisaria ter achado geratriz nenhuma, gente. Eu posso trabalhar com a minha dízima. Então eu até fiz uma montagem diferente. Colocar x é igual. Isso aqui não é o mesmo que 1,626262. Foi isso que eu fiz. Ao invés de colocar menos 2, para a gente ficar mais simples da gente fazer, eu coloquei menos 1, menos 1. E aí vou fazer aos poucos. Bom, quando eu faço 1,0626262 menos 1, esse 1 vai embora, vai ficar assim, ó, x é igual 0,062626 e assim por diante. Perfeito? Menos 1, gente, como é que eu vou fazer essa divisão? Vou promover essa separação. Vou promover essa subtração. Claro que, ó, eu vou diminuir um número menor de um número maior. Claro, esse número aqui é menor que 1, perfeito? Então isso vai dar negativo. Isso dá, sabe quanto dá aproximadamente? 0,938. E aí eu coloquei isso aqui para não ter confusão com dízima, gente, tá? Eu sei que vai continuar isso aqui. O que me importa é só o início, ele quer o intervalo, ele não quer esse número exatamente, o valor dele, ele quer o intervalo em que esse número está inserido, perfeito? Aí eu fiz uma tabelinha aqui para a gente entender melhor. Vamos lembrar? Olha, eu tenho aqui o zero, para a direita eu terei os valores positivos, o mais 1, mais 2, né, mais 3, e para a esquerda eu terei os valores negativos, ou seja, terei aqui é o zero, menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante. E aí vou situar onde é que está esse meu número aqui, ó, menos 0,938. Muita gente errou, foi aqui, tá bom? Nessa montagenzinha da nossa reta, né, dessa montagenzinha da reta, né, dos reais, né, a reta numerada dos números reais, a gente vai perceber o seguinte, ó, eu tenho zero, perfeito? Olha, menos 0,1, menos 0,2, não é assim? Olha, os números estão diminuindo, hein? Olha lá, eles estão aumentando em módulo, mas estão diminuindo. Ó. Eu chego aqui ao meu 0,9. Se eu continuar, ó, menos 0,91, menos 0,92, menos 0,938 e assim por diante. Olha onde ele está. Está vendo aqui? Ele está mais ou menos aqui. É um número menor que menos 0,9, mas é um número que é maior que menos 1. Então esse número se situa onde? Ele se situa entre menos 1 e menos 0,9 e a minha resposta é a letra A. Olha lá, entre menos 1 e menos 0,9, perfeito? Lembrando que ele é maior que menos 1. Mas ele é menor que menos 0,9. Por que eu estou falando isso? Quanto mais eu caminho para esquerda, na reta numerada dos reais, menor vai ficando o número. Então esse número é maior que esse, que é maior que esse, que é maior que esse, que é maior que esse, e assim por diante. Ou seja, minha resposta certa, então, é a letra A. Perfeito? Perceberam? É claro que eu poderia fazer essa conta também, gente, mas se eu chegar a uma continha desagradável, eu tentei fazer a coisa de uma maneira mais simples, ou seja, nem precisei calcular a geratriz da minha dízima. Perfeito? Vocês viram que eu consegui fazer sem chegar a ela. Tá bom, gente? Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site Matemática Muito Fácil. Olha o endereço aqui, matematicamuitofácil.com, e fica aqui o convite para que os amigos conheçam o nosso site.